Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre elementos que vão ser utilizados com duas fases ao invés de fase neutra, como tomadas e também interruptores. Vamos dar uma olhadinha nisso? Bom, pessoal, já repararam que o secundário dos transformadores é em estrela e não em triângulo? Ele é assim para que nós possamos ofertar para o nosso consumidor mais de um tipo de tensão. Tá? Então nós temos a tensão entre fase e neutro e depois as tensões entre as fases. Tá? São duas tensões diferentes. Por exemplo, nas regiões em que temos fase e neutro a 127 volts, fase dá o quê? Raiz de 3 vezes isso, tá? Ou seja, 220 volts. Nas regiões em que temos 220 volts entre fase e neutro, raiz vezes 3, nós temos 380 volts, 381, tá? Entre duas fases. E nós podemos utilizar essas duas tensões entre fase neutra e fase na nossa residência, no nosso comércio, na indústria, no nosso dia a dia. Bem? Esse é o motivo pelo qual o secundário é em estrela e não em triângulo. Bom, o primeiro elemento que nós vamos utilizar então, com essas duas tensões diferentes, é a tomada. Bom, nós vemos que a tomada em si, né, tem duas versões comerciais. 10 amperes ou 20 amperes. Mas nunca reparou que não se fala nada sobre a tensão que vai ser aplicada nelas? Mas justamente porque elas funcionam com as duas tensões. Nós podemos então colocar aqui na parte de trás fase neutro, claro que o neutro fica sempre na esquerda, ou fase, duas fases diferentes, obviamente, para termos então os dois tipos de diferença de potencial, tá, entre os elementos. Só que quando nós oferecemos diferentes tensões, tá, por meio de tomadas, nós precisamos avisar, tá, as pessoas que vão utilizá-las, porque pode ser que o equipamento que vai ser plugado, tá, nessa tomada não seja compatível com a tensão que está disponibilizada nela. E é por isso que nós temos então, tá, os dois tipos de tomadas com duas cores diferentes, ou seja, para te avisar, tá, qual é a tensão, né, que está aplicada nessa tomada. Se é a tensão entre fase e neutro ou a tensão entre duas fases. O valor numérico vai depender em que região você está. Mas o importante é avise para o seu usuário qual é o tipo de tensão que está sendo disponibilizada, né, na tomada. O segundo elemento que nós vamos explorar hoje, né, são justamente os interruptores. Você se lembra que quando nós fazemos a ligação de, por exemplo, uma lâmpada, tá, nós sempre colocamos, tá, a fase indo para o interruptor, tá, que ela vai ser seccionada então pelo interruptor, e depois retorna à lâmpada. E se for uma ligação, né, entre fase e neutro, nós podemos levar diretamente o neutro, tá, para a lâmpada, não tem problema nenhum. Agora, e se nós formos ligar, então, um sistema de iluminação por meio de duas fases? Como nós fazemos? Será que a gente pode levar uma das fases para o interruptor e a outra fase vai diretamente na lâmpada? Tá? Então nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque se nós fizermos isso, você se lembra? Nós podemos então acabar energizando a parte metálica que possa existir na luminária, por acidente, né? Por algum defeito de instalação. Bom, então se eu nunca posso levar a fase diretamente para uma luminária, para uma lâmpada, por questões de segurança, tudo bem? Como nós vamos fazer? Bom, pessoal, então aqui nós temos duas fases das três, tá? A fase A, ou B, ou RS, do jeito que você quiser. Tá? Nós queremos oferecer para essa lâmpada a tensão, né, a diferença de potencial que existe entre essas duas. Tudo bem? Bom, nós já sabemos que nós não podemos então levar uma delas diretamente para a lâmpada e a outra para o interruptor, porque isso faria com que, né, o receptáculo da lâmpada ficasse sempre energizado. Então o que nós podemos fazer aqui? Bom, nós já sabemos que uma das fases, tá, vai receber uma derivação e vai diretamente para o nosso interruptor. E a outra? A outra também, tá? Ué, mas esse interruptor aqui não consegue receber uma segunda fase. O que nós podemos fazer? Bom, e se nós colocarmos um outro interruptor igualzinho a esse do lado dele? Assim, ó.
Interessante. Então eu levo a outra fase para esse. Faz uma derivação nela lá. E aí? Bom, aí eu levo, né, essas duas fases que estão sendo seccionadas por esses dois interruptores, né, diferentes, tá, para a lâmpada. Interessante. Então quer dizer que eu agora tiro dois retornos daqui e levo para a lâmpada? Exatamente. Vamos fazer? Bom, e é isso. Não, mas espera aí, me fala um negócio. Olha, eu tive que usar dois interruptores diferentes para fazer isso, não parece certo. Por que não? Porque agora eu vou ter duas teclas, é isso? Não, claro que não. Olha só, se nós pudermos, de maneira interna, interligar os dois, olha só, de maneira física mesmo, de maneira mecânica, e colocar os dois numa única caixinha, de maneira que para os seus olhos pareça que é uma coisa só, nós temos então isso daqui, tá? Nós temos então um único interruptor se movendo, mas internamente eu estou movendo o quê? Dois interruptores ao mesmo tempo, tá? Então, quando um se move, o outro também se move, porque eles estão interligados entre si. Então, o que está acontecendo é que eu estou interrompendo ao mesmo tempo as duas fases. E daqui, né, eu tenho então os dois retornos, e eu tenho como então acionar essa lâmpada, oferecendo para ela a diferença de tensão que existe entre essas duas fases. E é só isso? E é só isso. Maravilha. E se eu quiser fazer um three-way? Como é que eu faço? Uma boa pergunta. Vamos dar uma olhada nisso? Bom, então a pergunta é, como é que eu consigo fazer um three-way, tá, com duas fases? Mas agora não tem mais neutro. O que eu faço? Exatamente o que nós fizemos anteriormente. Olha só, nós sabemos que a fase tem sempre que ir para o interruptor. Tá? Então, nesse caso aqui de um three-way, vamos escolher a fase A, por exemplo, para ir para um desses dois interruptores. Qualquer um deles. Por exemplo, esse que está do lado de cá, só porque a lâmpada está do lado de lá. Tudo bem? Então vamos levar a fase até ela. Está aí, né? Um interruptor recebeu a fase e eu faço a interligação dos retornos. Eu vou fazer todos com a mesma cor para ficar visual, ok? E levamos esse retorno até a nossa carga, até a nossa lâmpada. Ótimo! Então nós temos uma das fases já oferecidas para a nossa lâmpada, tá? Para a nossa carga. Mas o que eu faço então com a outra fase? Porque ela tem que chegar até a lâmpada, só que ela não pode ir diretamente para a lâmpada, para não deixar o bocal, né? Para não deixar a luminária energizada em algum defeito. Bom, nós vamos desenhar no mesmo lugar aqui dos dois interruptores outros dois interruptores paralelos iguaizinhos, só que embaixo. Vamos dar uma olhada? Prontinho, então agora nós temos duplicado aqui para baixo, né? Os dois interruptores paralelos, interligados internamente por meio, tá, de uma conexão mecânica, tudo bem? E agora nós podemos oferecer então a outra fase para esse circuito. Vamos lá? Olha só que maravilha, não é? Então nós temos exatamente a mesma situação anterior. Ou seja, agora você já percebeu que quando formos tratar, não é, de cargas que vão receber em si duas fases, ao invés de fase neutro, tá, os interruptores são todos dobrados. Bem? Então a gente faz o quê? Coloca esses dois interruptores numa mesma caixinha, de modo que para quem vê, tá, para quem vê esses interruptores, tá, eles pareçam um só. Tá? Então externamente eles vão se parecer um só, como esse daqui. Então fica parecendo que eu estou usando sempre o mesmo, não é verdade? Mas olha só como ele é por trás. Olha só, ele tem então 6 bornes. Olha só, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. Mesma coisa do lado de cá. Então eu teria 2 desses, tá? Um aqui
tá? E outro aqui. E como você pode ver, 6 bornes em que temos 2 deles, olha só, um aqui e o outro aqui, 2 interruptores paralelos, um do lado do outro. Tudo bem? Olha só, então se são interruptores paralelos, nós sabemos que o borne do meio, tudo bem, é quem se comunica com os de cima ou os de baixo, dependendo de em qual estado está, né, a nossa chave seletora, tudo bem? Então o que acontece é que os 2 bornes do meio aqui são esses 2 bornes aqui, e os outros 2 de cima e os 2 de baixo são esses outros 4 do lado de cá. E mesma coisa, né, para esse cara aqui. Então, aqui nós temos o quê? Um interruptor bipolar, tá? Bipolar. E era isso que você tinha para saber sobre essas ligações, né, entre 2 fases. Vamos dar uma olhada então agora como fica, né, essa ligação que nós fizemos aqui, né, multifilar de maneira unifilar. Ok, pessoal? Então, olha só. Temos aqui um cômodo qualquer, ok? Tem a iluminação central, como a gente já sabe. Temos 2 pontos de acesso a esse ambiente. Como você já sabe, obrigatoriamente nós temos que ter o controle da iluminação central nos 2 pontos de acesso do ambiente. Então, o que tem que acontecer é que nós temos que fazer um three-way. Só que, olha só, o circuito de iluminação que está chegando aqui, ele possui 2 fases, né? Mais proteção aqui, obviamente, tudo bem? Então ele não tem fase neutra, ele tem fase e fase, 2 fases diferentes. Então nós vamos precisar de 2 interruptores, tá? Paralelos, bipolares, tudo bem? Qual é o símbolo deles? Não tem diferença entre o símbolo que nós tínhamos para os interruptores paralelos monopolares. Tudo bem? A gente vai usar o mesmo símbolo, que é bolinha cheia. Vamos dar uma olhada. Maravilha, tá? Então nós sabemos então que nós temos que enviar as 2 fases para um dos 2. Tudo bem? Qual? Qualquer um que você quiser, você que escolhe. Tudo bem? Pode ser esse, tanto faz. Tá? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, para o de baixo. Tá? Ele vai ser o cara que vai receber as 2 fases e você faz aí na sua casa depois, tá? Esse daqui como sendo o cara que recebe as 2 fases. Combinado? Então olha só. Nós vamos enviar as 2 fases para ele por meio do caminho disponível. Esse trecho de eletroduto. Tudo bem? Vamos lá. Esse interruptor aqui é um interruptor three-way bipolar, tudo bem? Ele está aqui e nós enviamos as 2 fases necessárias para ele. Nós vamos colocá-las nos 2 bornes do meio, tudo bem? Mas agora sobraram o quê? 4 bornes, ou seja, 4 retornos que tem que ir até onde? Até o outro interruptor, tá? Então nós vamos enviar esses 4 retornos para o outro interruptor. Então, olha só, são 1, 2, 3, 4 retornos indo de um para o outro pelo caminho disponível. Bom, o caminho disponível é esse trecho de eletroduto e depois esse daqui. Então tá aqui, os 4 retornos desse primeiro sujeito estão chegando, né, nos 2 de cima e nos 2 de baixo do outro sujeito. E agora, falta o quê? Falta nós enviarmos os 2 bornes do meio, que são os 2 retornos que vão se comunicar com a carga, tá, para ele. Então, mais 2 retornos indo, né, os 2 retornos dos bornes do meio, indo para a carga. Tudo bem? Então pronto, olha só, pelo caminho disponível, eu envio os 2 últimos, né, retornos do borne do meio para nossa carga. E é isso, acabou a ligação, tá? Você vê que nós gastamos bem mais condutores, né? Nós gastamos 6 condutores, né, por eletroduto aqui no caso, tudo bem? Mas, né, é o necessário para fazer essa ligação, ok?
para finalizar, nós só vamos colocar os nomes nas coisas, tá? Então, os interruptores vão ter o seu próprio nome, como você já sabe dos vídeos anteriores. Vamos dar um nome criativo aí. Azinho, tudo bem? E eles comandam essa iluminação aqui, que pode ser uma lâmpada, pode ser um conjunto de lâmpadas, um candelabro, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas todas estão ligadas no mesmo circuito. Então, o nome desse ponto de iluminação é Azinho. Ele pertence ao circuito número 1 e tem uma determinada potência. Por exemplo, 4 lâmpadas de 18 watts. Por exemplo, tudo bem? Podia ser uma só, quantas você quisesse. Tá? O importante é, nós estamos fazendo essa ligação, que é um three-way bipolar. Só para finalizar, então, o porquê de nós fazermos isso, né? Por que nós faríamos isso, gastaríamos tantos condutores a mais para uma ligação como essa? Bom, numa situação simples como essa, obviamente não vale a pena, tudo bem? Mas, se você pensar, por exemplo, em algum comércio, a gente tem muitas lâmpadas ligadas, todas no mesmo circuito, tá? O que acontece é que nós temos uma carga alta. E uma carga alta, né, uma potência alta, demanda uma corrente alta, tudo bem? E o que acontece é que, se nós utilizarmos duas fases, tá, a nossa diferença de potencial é maior, logo a corrente que vai estar passando por esses condutores é menor, tudo bem? E aí acaba que compensa utilizarmos mais condutores mais finos, né, do que poucos condutores muito grossos, caso nós fôssemos utilizar a fase neutro, tudo bem? Então é uma questão de uma avaliação de pesos aí para ver o que compensa mais. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha sanado alguma dúvida que você tinha, tá? E até a próxima.